Oi, voltei. Já fizeram a tarefa de matemática? Magali e Cebolinha já lancharam, comeram até minha maçã. Foi. Quando eu fui assim, eu pisquei. Eles já estavam... Dividiram a minha maçã e comeram esses dois, mas eles são os amores da minha vida. E de vocês também. Eles estão loucos para conhecer vocês pessoalmente. E muito em breve a gente vai fazer isso. Lembrando que eu vou marcar lá de novo, terça-feira, a nossa videoaula, às 10 horas. Só vou confirmar, tá certo? Mas já fica de antemão, já fica alerta. E amanhã, sexta-feira, uma novidade. Vocês vão gostar, viu? Com certeza vocês vão gostar. Na nossa aula de história, hoje, peguem o livro de vocês, isso, marcador de texto, e coloquem na página 44, classe e a data de hoje. Chegou. Vamos lá? Classe e a data de hoje. Vamos falar da história do município. Tá certo? A história do município. Diz aí. A história de um município apresenta fatos e acontecimentos históricos que vão desde a sua formação aos dias atuais e são diferentes quando comparados com a história de outros municípios. Quer dizer, a história do município ela é representada por acontecimentos, por fatos históricos. O que foi que aconteceu? Como é que surgiu, né? E a história do meu município, apesar da gente estar no estado de Pernambuco, a história do município de Recife é diferente do município de Olinda, de Paulista, de Jaboatão, tá? De Camaragibe. É diferente, apesar de serem município do mesmo estado, eles têm histórias diferentes. Pode aqui que no nosso caso elas podem ter algo parecido, mas cada uma tem a sua história de como surgiu, a sua população, a sua área, o quanto é que ela tem a área territorial, como foi a origem do seu nome, tá certo? Vamos lá. Assim, cada uma tem sua própria história e, portanto, apresenta seu patrimônio simbólico único. Cada um é único. Só tem uma tia Mônica. Só tem uma Laís, uma Beatriz, uma Maísa, um Lucas, um Túlio, um João Vitor, de cada um de vocês. Um Albert, tá certo? Uma Luana. Só tem um Davi Siqueira, né? E assim, só tem um. Então, cada um é único. Esse patrimônio é formado por aspectos naturais da própria natureza, como as formações geológicas, como montanhas e serras. A paisagem natural, aquela que não houve a interferência humana, onde é possível encontrar dados históricos importantes, fósseis, que são fósseis, são ossos de animais, tá? E utensílios antigos, pedras, porcelanas, baús, joias. Então, isso também conta a nossa história. Espécie de animais e alguma das quais se encontram em estado de extinção. Sabe o que é extinção? Acabar, desaparecer. E algumas dessas já não existem mais. E são protegidas nos chamados parques naturais. Em nosso país, o Brasil, temos alguns exemplos, como o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, a Mata Atlântica, o Atol das Rocas, no arquipélago de Fernando de Noronha, aqui no nosso estado, entre outros, tá? Há também os bens sociais construídos, aquele que tem a interferência humana, como os eventos marcantes na história do município.
o momento de sua fundação, revoluções, assinatura de tratados importantes, são os patrimônios, são o que vai fazer parte da sua história. Esses eles podem ser classificados como pertencentes ao patrimônio cultural material. São bens imóveis, como as obras de arquiteturas, núcleos urbanos, sítio arqueológico e paisagísticos. Imóvel. Sabe o que é imóvel? Isso, não sai do lugar, são os prédios. Móvel. Então, existem os patrimônios imóveis e os móveis, que são como coleções arqueológicas, acervos de museus, esculturas, pinturas, documento, biografias, arquivos, vídeos. Então, aquelas fazem parte da arquitetura, ela conta a história. Os prédios antigos do Recife antigo, né? Tem a sinagoga. Então, aquilo é imóvel, é a construção. E o móvel são os documentos, são os objetos, tá? Podemos classificar como pertencentes ao patrimônio cultural imaterial expressões artísticas, plásticas, musicais, cênicas e lúdicas, celebrações e acontecimentos, ofícios, técnicas, bem como os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que se relacionam às práticas culturais, tá? E agora nós vamos conhecer. Não, ainda não, porque ainda tem um pouquinho aqui. Ó, em lugares que relacionam à prática cultural, grupos, comunidades, em alguns casos, personalidades que são reconhecidas como parte desse patrimônio, que são eles de Minas Gerais, Aleijadinho em Ouro Preto, Minas Gerais, Capiba aqui no Recife. O patrimônio cultural imaterial é passado de geração em geração e permanentemente é recriado pelos grupos que mantêm, de acordo com o ambiente, com a natureza e com a própria história. Essa relação cria um sentimento e identidade. Então, as pessoas que marcam Luiz Gonzaga, Ariano Suassuna, Ariano Suassuna, ele nasceu na Paraíba, mas ele veio para cá muito pequeno e ele se considerava pernambucano, né? Temos Lenine na música, temos o Nação Zumbi, e outros, Jorge de Altinho, Santana, vários artistas que são daqui, que levam a nossa cultura para fora. Então agora nós vamos conhecer um pouco da nossa história, um pouco do município do Recife. Vamos lá viajar pelo Recife, fazer um turismo. Vou colocando aqui. Vocês sabem qual é o dia, o mês e o ano da fundação de Recife? Você sabe o tamanho do território, a área territorial, quanto ele tem, o tamanho dele no estado? Você sabe quanto é uma população estimada, quer dizer, não é certeza, porque todo dia nasce gente, todo dia morre gente. E essa estatística que eu vou dar a vocês foi feita em 2019. Recife foi fundada no dia 12 de março de 1537. Recife, o município de Recife, ele foi fundado em 12 de março de 1537. Dizem que ele tem uma irmã gêmea que é Olinda, que é 2 anos mais velha do que ele. Por quê? A nossa história diz que quando os portugueses chegaram daqui, eles foram primeiro para Olinda. E de lá eles gritaram, por quê? Foram para Olinda. Porque a Olinda era uma cidade alta, de ladeiras. E de lá eles viam o mar, sabendo quem vinha atacar. E dando esse nome por quê? Sabe por que Olinda tem esse nome? Porque quando eles chegaram lá, eles disseram: "Ó, linda cidade de se morar". Então ficou chamado de Olinda. Então o governo, a primeira capital era Olinda, não era Recife. Capital do estado de Pernambuco, logo no começo da chegada daqui dos holandeses, portugueses, não era Recife, era Olinda. Depois, como Recife desenvolveu-se mais do que Olinda no comércio, tinha os mascates, que eram os vendedores, era aqui em Recife que tinha os bancos,
Então, a sede do governo saiu de Olinda para Recife e Recife passou a ser a capital do estado de Pernambuco. Então, ele faz tanto Olinda como Recife, eles foram fundados no dia 12 de março. Só que Olinda é a irmã mais velha e Recife a irmã mais nova. O tamanho do território é de 218 mil quilômetros quadrados. É chão, é terra. População estimada em 2019, o ano passado era de 1.645.727 pessoas no município de Recife. Quem foi que fundou Recife? Quem foram os primeiros habitantes? Como se fundou o bairro do Recife? Olha lá. O seu fundador foi Duarte Coelho Pereira. Os primeiros habitantes que tinham aqui foram os índios tapuias e depois foi colonizada por portugueses. O bairro de Recife era um pequeno povoado como uma várzea, um riozinho, uma coisinha bem, um laguinho. E aos poucos foi mudando. Sabe outras curiosidades? A cidade do Recife tem sua origem intimamente ligada à de Olinda. E seu nome foi dado a uma referência ao arrecife dos navios, em um lugarejo habitado por mareantes e pescadores. Recife é conhecida mundialmente como a Veneza brasileira, por ser semelhante à cidade de Veneza. Então, Recife é a cidade de rios e pontes, como é em Veneza. Tem uma história muito interessante, que é de Maurício de Nassau, que a gente tem uma ponte chamada de Maurício de Nassau. E Maurício de Nassau queria construir ponte, porque é passar de um lado para outro do Recife, que hoje a gente tem o Recife, né, mais novo, e o Recife antigo, onde tem aqueles prédios e tal, Marco Zero. Então, ele queria fazer uma ponte para as pessoas passarem, não precisarem dos barcos. E ele disse assim, eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí ele fez assim, eu vou fazer o boi voar. Para arrecadar dinheiro, eu vou cobrar ingresso. Então ele foi anunciando, Maurício de Nassau vai fazer o boi voar, ele vai fazer o boi voar. E vai cobrar ingresso. Aí ele arquitetou, pensou. Aí ele pegou um cabo de aço e ligou de um lado a outro. E fez uma armação de um boi. E ele botou como fogo fogos, alguma coisa. E chegou no dia marcado, todo mundo, a população, pagando ingresso para ver o boi voar. E chegaram naquele dia à noite, para ninguém desconfiar, para ninguém estar olhando, à noite, para ser escuro, né? Ele fez o boi voar. E as pessoas acreditaram que aquilo que passou de um lado a outro era um boi de verdade. Mas não era, era simplesmente uma armação de um boi. E com esse dinheiro que arrecadou, ele fez a ponte. E a ponte recebeu, ele recebeu uma homenagem, porque essa ponte é chamada de Maurício de Nassau, o homem que fez o boi voar. Patrimônio natural são as praias. Patrimônio cultural, patrimônio natural, são as praias. Patrimônio cultural material, são os museus. Casa da Cultura, que é a Casa da Cultura, gente, que fica lá no centro do Recife. Ele antes era um presídio, era a Casa da Cultura, antes ele era um presídio. As capelas, as igrejas de Nossa Senhora do Carmo, a igreja de Santo Antônio, a igreja de São Pedro. Tem as capelas que são igrejas menores, Teatro Santa Isabel, a Estação Central também, que fica próxima à Casa da Cultura. A antiga fábrica Itacaruna, que fica lá em Olinda, perto do Centro de Convenções e do Shopping Itacaruna. A Estação Brum, Forte das Cinco Pontas, Mercado de São José e por aí vai. Patrimônio cultural imaterial
são a Feira de Caruaru. Na Feira de Caruaru, que ninguém vai dançar forró. O frevo. Vou de Recife. Ei, pessoal, ei, moçada, carnaval começa no galo da madrugada. O frevo. Maracatu, nação e baque solto. Cavalo marinho, vem cavalo marinho. Teatro de bonecos e várias outras coisas. Nós somos ricos em cultura. Nossa cultura é muito bonita. O nosso Recife é muito bonito. Só é maltratado. Por quê? As pessoas mesmo maltratam, as pessoas mesmo sujam, as pessoas poluem. Mas é lindo o Recife. Você vê por fotos, quando as imagens que você vê de cima, aqueles rios, é nosso, temos que cuidar, tá certo? E assim, o nosso governador é Paulo Câmara, o atual governador, tá certo? Espero que tenham gostado. Estudem mais, pesquisem mais sobre a cidade e valorizem, porque nós somos um estado cheio de cultura, né? Estamos no Guinness como o maior bloco de carnaval de rua. É o único, nós estamos como o único no Guinness Book como o que consegue carnaval de rua, maior número de pessoas. Temos artistas, né? Temos a cultura, temos o Marco Zero, temos o Museu do Frevo, o Museu do Forró. Temos nossa cultura, vamos preservar e preservar o nosso Recife, porque é dele que a gente mora, é nele que a gente tem que conservar, tá bom? Beijos. Não, vou explicar. Então, na página 46, você vai fazer umas pesquisas e escrever as informações da cidade onde você mora. Pegou a dica lá, antes disso? Qual é o nome do seu município, a data de fundação, o tamanho do território e total da população. Volta o vídeo um pouquinho que vocês veem. Existe um acontecimento histórico da sua cidade. Que relevância você percebe nesse fato? Teve um fato que eu contei, mas se pesquisem outro. Pesquise algo no município que você mora e explique o que possamos considerar parte do patrimônio descrito. Patrimônio natural, patrimônio cultural material, patrimônio cultural imaterial. Na página 47, números bens imóveis e 2 para as móveis. A estátua é bem móvel, eu posso ver, é um objeto. A foto, os vídeos, móveis. As fotos são os objetos. O documento é um objeto. Uma pintura é um objeto. As escavações é tá? Na 48. Observe as cenas, depois escreva o nome dos bens patrimoniais que compõem o município. Um é um sítio e o outro é um centro de... Imagine que você receberá um amigo que mora em outro país. Monte no espaço abaixo um roteiro turístico de maneira que ele conheça os seguintes pontos: um sítio histórico, um polo gastronômico é um lugar que tem refeições, um centro cultural, um centro de lazer no município que você mora. Com a ajuda do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, de quem está aí na sua casa, resolva esta questão. Existem patrimônios culturais tão importantes que, por seu valor paisagístico da paisagem e histórico, que traz história, passaram a pertencer não mais apenas em um município, mas a toda a humanidade. Pesquise a imagem de alguns patrimônios culturais brasileiros e dê sua opinião sobre a importância deles. Então, o frevo deixou de ser municipal para ser da humanidade, patrimônio da humanidade. Os sítios históricos de Olinda. A próxima página. As cidades e os municípios são suportes de memória. Escreva a resposta das perguntas apresentadas.
O que lhe vem à memória quando você pensa no município que você mora? B. Que lugar do município você mora lhe traz boas lembranças? Então, A, B, C e D são pessoais. Você vai responder. Pode pesquisar, tá? Desenhe outro local carregado de memórias que existe no município onde você mora. Pesquisa também. 52. Você sabia? Alguns patrimônios culturais têm valor histórico e cultural para todo mundo, por isso são reconhecidos como patrimônios culturais da humanidade. O Brasil conta com 14 patrimônios, veja na página 76. O que você entende por patrimônio cultural? É resposta pessoal. Que tipos de bens são considerados patrimônio histórico cultural das cidades? No próximo você vai completar as frases. No 13 você vai marcar com X o que constitui um patrimônio histórico cultural. Na 53 você vai pesquisar e responder. E no 15º você vai desenhar. Ele mandou a gente pular para 76. Vamos lá? Vamos dar uma lidinha na 76. Cheguei. Que ele diz aqui que o Brasil conta com 14 patrimônios. Veja na página 76. São eles: Centro Histórico de Ouro Preto em Minas Gerais, Centro Histórico de Olinda, Pernambuco, Ruína de São Miguel das Missões no Rio Grande do Sul, Centro Histórico de Salvador, na Bahia, Santuário do Bom Jesus dos Matozinhos, Congonhas do Campo, Minas Gerais, Conjunto Urbanístico e Arquitetônico de Brasília, no Distrito Federal, Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. 8º, Centro Histórico de São Luís do Maranhão. 9º, Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais. 10º, Centro Histórico da cidade de Goiás Velho, Goiás. 11º, Praça de São Francisco, em São Cristóvão, Sergipe. 12º, Paisagens Cariocas, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 13º, Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E 14º, Cais do Valongo, Rio de Janeiro, certo? E centros históricos são lugares muito importantes para todo mundo. Eles guardam características que nos informam sobre como viviam as pessoas, os nossos antepassados, como viviam as pessoas do passado. Mãos à obra, beijos, até amanhã, viu? Faça uma tarefa, marque presença, não me deixe sozinha não. Quando eu vejo lá que meu celular apita, eu sei que é vocês que viram nossa aula, tá? Beijo. Até amanhã! Até amanhã com novidades! Tchau, gente! Fiquem com Deus, tá? Tchau, amo vocês!